Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda ao nosso Proseando! Eu sou Eliane Prado e vim prosear com você aqui hoje. Fiz o meu cafezinho pra gente prosear um pouquinho sobre um tema que muitas mães me pediram, porque o que está começando agora? Hoje é carnaval! Seja muito bem-vinda nesta terça de carnaval! Terça-feira de carnaval, e muito sambando em casa, sambando no trabalho. Esse ano tá um negócio muito louco, né? Tá engraçado. A gente foi pagar a conta, eu e marido, hoje meio-dia, e a conta vencia hoje e mencionou que só vai pagar amanhã. E aí a gente ficou preocupado, não, mas como é que isso vai pagar em atraso? Não, é que hoje é feriado para os bancos, né? Então entendam esse carnaval diferente, né? Oi, Cris, que bom que você conseguiu entrar. É que deu um probleminha aqui, eu tive que sair e voltar novamente. esses Instagrams. E então muitas pessoas me perguntaram: Eliane, como que tu organiza, como que tu vai organizar a rotina de estudos esse ano com os teus filhos, né? Então eu resolvi abrir essa live, esse nosso proseando de hoje, para falar um pouco sobre rotinas de estudo e coisas que eu apliquei com o Gustavo e que funcionaram, coisas que não funcionaram. E para mim esse ano vai ser um desafio, porque a Heloísa, né, que vai fazer 5 anos sábado agora, ela vai ter aula também. E aí é diferente, né? Uma criança de 5 anos, uma rotina de estudo com uma criança de 13, assim como a dificuldade às vezes para um adolescente, né, de 15, 16, 17 anos. E também a rotina de estudos pode ser aplicada para nós, pode ser aplicada para universitários, ela pode ser aplicada em qualquer idade, qualquer fase. É só você adaptar ela, né? A Cris escreveu que fosse super habilidade dela lidar com o Instagram. Não, Cris, você tá aprendendo, Cris. A Cris já entrou assim, abalando estruturas no Instagram, fazendo muito bonito. E olha, Cris, pouco a pouco tu vai arrasar aqui nesse canal, tá? Seja bem-vinda, Magali, isso? Então, encaminhem essa live para todas as mães empreendedoras, mulheres que vocês conhecem, que tem essa questão com rotinas de estudo, ou precisam, ou são craques nisso, para a gente trocar as figurinhas também, porque eu não sou expert, né? Eu só gosto dessa questão de rotinas, de organização, e procuro aplicar. Confesso que gera um pouco de estresse, sim, mas é possível, porque eu aprendi uma coisa muito linda. Bem-vinda, Verônica. A Verônica também é expert em rotina de estudos, essas coisas todas aí, então ela vai poder ajudar a gente trocar as figurinhas bem lindas. Quando eu entendi que nós, mães, nós somos líderes, porque quando fala em líder, qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Na minha vem aquela, vamos falar de mulheres, né? Não do mundo masculino, né? Porque nós temos que falar da nossa realidade. Então eu sempre imaginava assim, aquelas mulheres de tailleur, né? Terninho ou sainha, ou aquele vestido tubinho, sabe? Salto e pomposas e coordenando equipes super, hiper, mega bem sucedidas e tal, em cargos de empresas e tal. E
E aí quando a gente pensa assim, que a gente, no nosso lar, com as nossas crianças, a gente também é líder, às vezes dá aquela assim, como assim, eu líder na minha casa, eu líder com os meus filhos, né? Aonde que tiraram essa ideia? E aí eu comecei a olhar, porque em casa nem sempre a gente tá super bem arrumada, nem sempre a gente tá maquiada, perfumada, né, salto alto. A gente tá de pantufa, né, às vezes tá de moletom, de uma leg e coordenando as coisas, às vezes até com avental, né? Esses dias eu botei meu aventalzinho e me senti tão super poderosa com aquele avental. E, né, como pode isso, né? É bem engraçado. E aí eu comecei a pensar, poxa vida, realmente, eu sou a líder, eu sou a pessoa que comanda e que coordena a minha casa, né? Sou eu que administro as coisas aqui da minha casa. Então, nada mais justo do que assumir esse título de liderança. E aí, quando eu compreendi isso, eu comecei quem sabe, né, quem já andou a cavalo sabe que a gente segura nas rédeas do cavalinho, né? E aí eu peguei nas rédeas da minha casa e falei, não, vamos lá, eu que mando aqui e vamos colocar ordem nesse lugar, né? E eu ia falar galinheiro, mas não tem galinha aqui nessa minha casa, né? Então só tem cachorro. Ah, tem um passarinho. Mas e aí eu comecei a realmente organizar, comecei a olhar com mais carinho para cada detalhe. Oi, Rick! Ô, Zé, seja bem-vindo. Zé é o primo do meu marido, um cara super maravilhoso, lá de Panambi, me prestigiando aqui, que delícia. E aí eu comecei então a olhar com carinho para cada processo dentro da minha casa. Com cada detalhe onde eu ficava irritada, onde eu me incomodava, onde as coisas não fluíam, onde a energia estava parada. E aí eu comecei aos poucos colocar os meus pitacos nesses lugares, né? Aos poucos comecei a organizar rotinas, aos poucos comecei a usar essa minha habilidade que eu tenho com organização, com rotinas, com processos, né? E trouxe isso, né, do conhecimento que eu tive do mundo corporativo, que eu trabalhei, foram 7 anos, e também da empresa que eu tive, né, que foram 15 anos de empresa. E aí as coisas começaram a fluir, porque eu entendi que a minha casa também é o meu negócio. Eu sou empreendedora com 2 negócios, né? O negócio da minha casa e o negócio mesmo, né? Financeiro. E aí, e uma das coisas que foram assim mais difíceis, não digo mais difícil, né? Mas foram desafiadoras para mim, foi a questão da rotina de estudos. Porque até então, por conta do meu trabalho, eu era representante de uma marca de cosméticos e a gente trabalhava sábado, domingo, feriado, começava cedo, terminava tarde da noite. Então não tinha, trazia trabalho para dentro de casa, ficava tomando chimarrão, etiquetando os catálogos, né? Então não tinha essa cobrança com rotina de estudo, né? A gente dizia, ó, Gustavo, média acima da média e tá ótimo, né? E aí quando eu me conscientizei disso, que eu sou mãe porque eu quis ser mãe e que eu sou líder a partir desse momento, eu comecei então a observar muitos detalhes e eu via que ele não tinha rotina, que ele era bagunçado, perdia os lápis de cor. Na primeira semana de aula, pra você ter uma ideia, ele já não tinha mais lápis de cor. Caneta, as canetas eram as primeiras. 15 dias depois já não tinha mais lápis de cor. E aí eu comecei a perceber que por conta de faltar orientar,
né? E, claro, aí vem a culpa, né? Pô, que péssima mãe que eu fui, que eu não consegui e tal. Né? Não dei atenção, não dei prioridade pro filho. E não sei se vocês já passaram por isso, me contem. Às vezes é só uma dor minha, mas eu acredito que, pelo que eu conversei com algumas mulheres aí, a dor, a gente consegue compartilhar isso, né? Olha só, se não é de ficar de pé aplaudindo. Cris. A gente fica bobinha com a Cris, né? A Cris é espetacular. Hoje de manhã a Cris me mandou uma live de uma pessoa que até um tempo atrás eu tinha assim, tipo, né? E aí hoje eu dei um crédito para essa pessoa porque foi a Cris que me mandou e eu curti. Sabe que eu posso dizer que foram palavras inspiradas por Deus. Não sei se ele falou para todo mundo, mas me atingiu, né? Então foi bem, bem profundo, né? Bom, e aí aquela culpa, né, de não ter sido aquela mãe sensacional, né? Poxa, eu tinha que ser a mãe que tá ali junto, sentadinha estudando. Eu tinha que ser a mãe que isso, eu tinha que ter feito merendinha. Ai, cuidado do uniforminho que manchou na blusa, que manchou, que correu Gente, corredor não é pra correr. Um dia põe a calça, já abre um buraco no joelho porque tinha que escorregar, né? Seja bem-vinda, dona Dirce. E aí, buraco no joelho. E aí, sabe assim, tipo, aquela coisa, meu Deus, eu não dou conta de uma criança, imagina agora que vem a segunda e tal. E aí eu comecei, então, olhar com mais amor e carinho para isso. Claro que a minha preocupação maior era, eu queria ter um filho independente. Que ele não precisasse que a mãe sentasse com ele fazer os temas de casa. Que ele soubesse as obrigações, né? Porque para uma criança o trabalho dela é brincar e estudar. E aí colocar essa importância para ele dos estudos, colocar essa rotina, né, saudável para ele estudar, para ele não ficar com aversão e raiva dos estudos, né? Porque quando a gente age com muita imposição, a criança começa a ficar com raiva, né, dos estudos e aí não quer estudar e aí quer chamar a atenção dos pais às vezes, né? Não faz os deveres, não faz de conta que não entende, faz de conta que não sabe, porque quer chamar a atenção dos pais. E aí a gente cresce com essa necessidade de ficar chamando a atenção dos outros, né? Então a minha preocupação começou a gerar em cima de tudo isso, né? Como ter um filho independente, que ele não queira ficar me chamando a atenção, mas que eu não aleje ele e fique fazendo, porque quando a gente não se organiza e não prioriza as coisas, a gente, como é que eu vou explicar? 1 mais 1, quanto que é 1 mais 1? Ele tem lá, né, a caneta e o lápis. Ele fica e ele não consegue responder, você vai lá, é 2, filho, responde logo, porque você tá com pressa, aí você antecipa as coisas, né? Precisa fazer um trabalho de história, de geografia ou alguma coisa, você vai lá e acelera o processo, porque você quer se livrar disso logo, porque você precisa fazer outras coisas, né? Então, eu falei com uma pedagoga que ela foi a minha orientadora no meu estágio quando eu fiz magistério. E ela... muito linda, dona Evanira. E ela rasgou seda comigo, né? Que ela falou que eu fui a estagiária, que ela aprendeu muito comigo porque ela dava uma dica e eu já fazia milhões de coisas com aquelas dicas. E eu lembro que foi realmente um ano, foram 7 meses, 8 meses muito gostosos, né? Com aquelas crianças e naquela escola. Mas ela disse uma coisa muito interessante. A gente tem 24 horas do dia. A gente tira 8 para dormir.
8, 9 para trabalhar, sobram quantas horas? Isso dá 17 horas. 17 para 24 sobram 3, 4, 7 horas. O que a gente faz nessas outras 7 horas? A gente dormiu, a gente trabalhou, e o que a gente faz nas outras 7 horas? E aí, será que nessas 7 horas restantes que a gente não tem meia hora para sentar com o filho e tentar entender as dificuldades, tentar ver como que tá a rotina dele, porque são crianças e elas não sabem ainda como fazer. E eu me dei conta, ela falando, eu fui lembrando, poxa, o professor de educação física pediu para as crianças assistirem a aula, o vídeo aula, e anotar em tópicos e depois fazer um resumo. E o meu filho dizia, mãe, mas eu fiz como eu sabia. E aí eu fiquei pensando, poxa, o professor pediu um negócio que nem ele explicou o que queria, né? E muitas vezes nós, como líderes, mães líderes da nossa casa, a gente faz isso, a gente quer as coisas das crianças e não ensina. E não tem 30 minutos para sentar com eles e explicar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E depois deixar fazer uma vez sozinho observando, né? Monitorando. E depois ir largando sozinho para que ele faça e a gente só controle. Vê se isso aí não é igual um processo numa empresa. Você contrata um funcionário, você ensina como que ele deve fazer aquela determinada função, você acompanha 1, 2 dias e depois deixa ele fazer, você só controla se ele fez, se ele não fez, né? Analisa os parâmetros. Então é muito parecido. A gente que às vezes desmerece, né? Esse trabalho tão importante que a gente tem. E isso não cabe só a nós, mães de filhos pequenos, filhos médios, filhos grandes, mas a gente pode usar isso também para qualquer situação da nossa vida. Em relação aos pais idosos, em relação aos irmãos, irmãs, em relação a vizinhos e assim por diante, né? É como a parábola da borboleta, né? Que cortando o casulo para poder ajudar a renascer. Bem isso. É não cortar o casulo, né? Porque se tu corta o casulo, a borboleta não tá com a asa madura, ela não vai voar, né? É respeitar os momentos. Então, e aí em cima disso eu fui olhando tudo que eu respeito, né? Respeitar os resultados, bem isso. E aí olhando tudo isso que eu fui aprendendo e fui vendo, essas dores que eu passei, de filho estuda, mas eu nunca tinha falado para ele como que estudava. Alguém um dia ensina, os professores ensinam como que estuda em casa? Não, né? O professor tem que se preocupar lá com a sala de aula. E aí, como que estuda em casa? Cara, eu tô cobrando um negócio dele que eu não ensinei ele a fazer. Como que faz uma rotina de estudo? Como que eu me organizo com o meu material? Como que ele sozinho ele vai fazer do jeito que ele quiser, né? E aí, a mesma coisa, a criança só vai aprender a comer se a gente ensinar ela a comer. Isso foi muito impressionante quando a Heloísa, porque a Heloísa eu pude dar mais atenção. E olha, eu vou contar pra vocês que não resolveu em relação... Um dia desse a gente fala sobre culpa, né? Na maternidade. O Gustavo, ele ficava na creche, na escolinha, e eu trabalhava o dia todo. E eu sentia culpa de não estar com ele. E com a Heloísa eu fiquei 24 horas e sentia outras culpas. Então sempre vai ter culpas, né? E aí, estudar em casa faz parte dos pais. Bem isso, Cris, na educação. Então a gente como pai e mãe, a gente tem que fazer a nossa parte, até onde a gente consegue, né? Porque chega um momento que o pai e a mãe diz, a partir daqui não sei mais, né? A minha mãe falou, jogou, olha só a minha mãe. Na quinta para sexta série, ela falou, olha, até aqui eu te ajudei.
Daqui pra frente, a mãe só estudou até a 4ª série, e era um luxo na época estudar até a 4ª série. E daqui pra frente você se vira, porque a mãe não sabe mais te ajudar. E aí ela simplesmente me passou o bastão e disse, ó, se vira, você dá conta do que você vai fazer. E aí, ai, gente do céu. E aí hoje, a gente tem que ter essa maturidade de entregar o bastão pro filho, né? A gente às vezes fica entregue, pega de volta e não deixa aquela criatura aflorar, né? Então eu peguei e juntei, estudei também um pouco, né, para ver se o que eu penso e o que eu apliquei tá dentro do que os profissionais dessas áreas falam, né? E coloquei isso em 11 pontos para serem seguidos. E isso pode ser aplicado em qualquer idade, como eu já falei. E aí, porque a rotina ela vai ajudar muito na questão de aprofundar a matéria estudada naquele dia. Ela vai ajudar a estudar em casa, né? Rever, reler. Fixar a matéria que foi estudada naquele dia. Vai ajudar a criança ou a pessoa que for aplicar a se organizar melhor. Vai ajudar no desenvolver o foco. Vai ajudar a pessoa vai ter mais motivação para fazer, porque ela vai estar entendendo o caminho que ela tem que tomar, vai tornar a pessoa mais consistente, mais persistente, vai ajudar a valorizar a concentração, porque aí uma hora ela estuda, dela lê, dela olha no celular, dela vai ver um joguinho, dela vai pra TV e aí não faz nada direito, né? Então quando você organiza essa rotina de estudos, você tem todos esses benefícios, né? Peraí, só um pouquinho. Deixa eu me hidratar aqui, que eu tô me empolgando, né? E aí, a gente, além de desenvolver, a gente amplia, né, os nossos conhecimentos. Eu li um livro chamado Do Zero ao Gênio. Então ele conta a história de um menino que tirava 0 nas provas, e aí o pai dele, o avô dele, ensinou que toda vez que ele lesse sobre aquele assunto, era matemática, se eu não me engano, toda vez que ele lesse sobre matemática, né, eu li um pouquinho, daí daqui uma hora li mais um pouquinho, de tarde li mais um pouquinho, à noite li mais um pouquinho, vai abrir dentro do cérebro várias caixinhas, vai arquivar, porque foram em momentos diferentes, vai arquivar aquele assunto, aquele conhecimento. E aí na hora que chega na prova, não vai dar branco. Essa caixinha travou, não consigo ler, vai ter mais uma outra caixinha disponível que você vai poder abrir e olhar lá dentro e tá lá o conhecimento. Então por isso que é importante você ter essa rotina de estudos, porque aí você viu o conteúdo em sala de aula, em casa, daí fechou a portinha, em casa você vai olhar de novo, abre-se mais um arquivo e você arquiva novamente mais um pouquinho daquele conteúdo. E depois que eu li esse livro, eu achei genial essa explicação do porquê estudar, né? Para você, nunca aconteceu numa prova, você lembrar da página, da cor que estava escrito o negócio, né? A altura que estava escrito na página, e você não lembrar o que estava escrito, dá 30 tipos de raiva, né? Se tivesse estudado mais uma vez, lido mais uma vez, talvez teria guardado essa informação em outra caixinha, né? E aí a partir daí, então, eu comecei a ver isso com meu filho, né? Então, esse ano a gente já começou a implantar. E olha, quando eu disse que não é uma tarefa fácil, não é difícil, mas ela não é fácil, porque uma rotina de estudos para ser implantada não é um hábito. A gente não está falando de hábito, a gente está falando de uma rotina. A gente vai implantar todo um processo novo, 66 dias para essa adaptação ser
sucessão, já agora me fugiu a palavra, mas para ela ser bem feita, né? Para ela acontecer e ela se tornar realmente a rotina. Então são 66 dias. 66 dias que você vai precisar, mãezinha, gente, ai, não posso dizer odeio, mas ai, me dá uma raivinha quando chama assim mãezinha, né? Então não é mãezinha, é mãe líder da sua turma em casa. São 66 dias, 2 meses e alguma coisa que você vai precisar sentar meia hora com o seu filho por dia, ou talvez um pouquinho mais agora no começo, até colocar tudo em ordem, né? Para ele poder andar sozinho nessa rotina e você só monitorar e controlar, né? É sucesso, para ser bem sucedida, né? Aquela implantação de rotina, né? Pensa que como se isso fosse um negócio um negócio super, hiper, mega importante que vai levar pro resto da vida o conhecimento e o tal do legado, né? Ensinar o seu filho a estudar. Isso é muito, muito, muito importante, porque vai levar isso para ele, para a empresa que ele for trabalhar, ou se ele for empreendedor, ou para a faculdade que ele for fazer, enfim, tá? Isso vai ser muito importante. Então vamos lá. O primeiro ponto é sentar e, olha, o mais importante de tudo, quando você for montar a rotina de estudo pro seu filho, monte com ele, junto com ele. Então, senta com ele e avalia qual que é a rotina dele do dia, o que ele faz, quanto tempo ele leva para fazer cada coisa, a rotina da semana dele, quais as atividades, o cotidiano, tudo que ele faz. Se ele brinca, quanto tempo ele leva para tomar banho. O meu filho tinha uma noção bem atrapalhada. Ele achou que, eu não lembro agora qual foi a situação, e que ele queria fazer 3, 4 atividades ao mesmo tempo. E aí eu falei, filho, vamos pensar bem, você quer em 2 horas fazer tudo isso? Será? Vamos. Aí ele ficou, né? Eu disse, vamos testar então. Aí no primeiro dia a gente testou e ele ficou realmente bem chateado e frustrado porque ele queria fazer tudo e não viu, né? E isso é muito bom, porque nós mães às vezes queremos fazer isso, né? Tudo de uma vez só, a gente quer fazer 200 tarefas no mesmo tempo, né? E isso é acolhimento, acolher, porque aí a gente tá ensinando ele a decidir, a organizar a rotina dele. Futuramente você não vai precisar sentar para fazer com ele, porque ele já vai saber como que é fazer uma rotina, né? Então o primeiro passo é sentar com o seu filho e avaliar toda a rotina do dia dele, colocar isso, pega uma folha de papel e anota. Você levanta, faz o quê? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, almoça, e depois isso, e depois. Tá. Quanto tempo você leva para fazer cada coisa? Será que tu não podia ficar um pouquinho menos escovando o dente, por exemplo, 15 minutos escovando o dente? Será que não dá para escovar esse dente em 5 minutos e usar os outros 10 para fazer outra coisa? É mostrar para eles, nada de militarismo, isso mesmo. E aí mostrar para ele. E colocar ele, ajudar ele a pôr isso no papel, certo? Então você colocou a rotina dele no papel. Uma coisa que eu vou fazer esse ano, porque o meu filho ele é muito competitivo, eu vou gamificar as tarefas dele. Então se ele fizer a tarefa no período que ele estabeleceu, eu vou até às 11 horas eu vou guardar a louça seca e arrumar, ou 11h30 no caso, guardar a louça seca e arrumar a mesa, ele vai ganhar uma pontuação e no final da semana, enfim, porque ele é muito competitivo, então funciona, com ele funciona essa gamificação. Oi Vera, seja bem-vinda. Uma amiga queridíssima, Vera também, né? Sensacional. Fizemos dança sênior juntos.
Gente, dança sênior é uma atividade maravilhosa que trabalha os dois lados do cérebro de uma forma assim incrível. E a questão de musicalidade, direita, esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás, é muito legal. E a segunda coisa, então, né? Você já estabeleceu essa rotina, já mapeou a rotina da criança, você vai estabelecer o local onde ele vai estudar. Vai ser no quarto dele? Vai ser na sala, na cozinha? Tem barulho? É silencioso? De preferência que tenha uma tranquilidade para ele poder se concentrar. Tem escrivaninha? Vai ser uma mesa? É confortável aquele local, né? Porque às vezes vai passar 1 hora, 2 horas, dependendo do nível, né? De maturidade e de quantidade de estudo a fazer, principalmente em época de prova, né? Um local que não tenha distração, então se é na sala, TV desligada, som desligado, vai ser no quarto, vai ser, enfim, né? Ter que evite distrações, né? Vai precisar de internet, não vai precisar de internet, vai precisar ter iluminação, como é que tá arejado, é abafado, é muito frio, tudo isso interfere para fugir o foco, principalmente no começo, né? Como eu comentei, são 66 dias que a gente precisa bater firme, né? Para poder implantar essa rotina. E aí tá e outro detalhe muito importante, combinar com todos da casa que aquele local é de estudo, que aquela hora, aquele momento a pessoa vai estudar. Porque aí todo conjunto trabalha em prol de ajudar o estudante, né? A criança, o adolescente, o jovem, enfim, quem for sentar ali naquele momento estudar. Então, o local está apropriado, o local está iluminado, o local está arejado, tá bacana para estudar? Perfeito. Vamos para o terceiro ponto, que é montar o cronograma de provas e trabalhos. Então, tenha na parede colado, eu fiz como um planner, né? Eu montei para ele os horários da semana. Então, como ele vai estudar à tarde, no dia seguinte pela manhã, ele vai estudar as matérias da tarde anterior. Porque aí quando for vir o dia seguinte, a próxima vez que for ter aula com essa matéria, ele tá com tudo tranquilo e só precisa dar uma revisadinha para, se caso ele tenha alguma dúvida, alguma coisa assim, para sanar na hora da aula. Também coloquei, fiz um calendário para ele marcar o dia que vai ter prova, o dia que entrega o trabalho em cada matéria, se entregou, se não entregou, né? Como que é, para que dia que é, para ele sempre ter isso monitorado. Eu penso no, sabe, Kanban é muito usado em empresas, né? Que é com post-it, se tu não tem muito espaço, tu cola um post-it de um lado com o nome da matéria e o que tem que fazer. E aí reparte em 3 colunas, né? Então aqui, a primeira coluna você coloca o que tem que fazer. Na coluna do meio, se você está fazendo aquele trabalho. E na última coluna, se você já fez aquele trabalho. Então é um roteiro bem bacana. Se vocês quiserem, um dia desse a gente pode mostrar melhor como fazer isso, né? Coloridinho, bem gostoso para as crianças, tá? O quarto ponto é você manter esses horários fixos na parede e fixos também no tempo cronológico. Então, vai estudar das 10 às 11, todo dia. Das 10 às 11 é horário de estudar. Das 10 às 11 é horário de estudar. Porque se você uma hora estuda às 9, uma hora estuda às 10, uma hora estuda às 11, uma hora estuda às 11h30, teu cérebro não vai se acostumar com aquilo. Seja bem-vinda, Josi. Estamos falando de rotina de estudos para filhos. Chega de culpa.
para essas mães, né? Chega para nós mães, né? Eu tô falando de como que eu fiz e como deu certo e tô compartilhando, né? Esse conhecimento com vocês. Então eu já avaliei a rotina do dia a dia, coloquei ela em ordem, escolhi um local adequado, iluminado, arejado, com tudo que for necessário disponível. Montei o cronograma das atividades, das aulas que ele tem que fazer. Estabelecemos isso tudo junto com ele, tudo junto com a criança. Se ele quer fazer com lápis, faz. Quer fazer com caneta, faz. Se ele quer desenhar uns dinossauros, uns ursinhos, uns carrinhos, ele que desenhe, né? É dele esse material. A gente só tá conduzindo porque nós somos líderes da nossa turma, da nossa casa. E aí estabelecemos um horário, porque quando a gente estabelece horário, a gente também motiva esse hábito a fixar mais rápido em nossa vida. E evita a procrastinação, porque aí você já entende. Deu 10 horas no relógio, hora de estudar. Certo? Quinto ponto. Todos os materiais necessários por perto. O que vai precisar? Lápis, caneta, borracha, um copo d'água, caderno, tudo perto. Para evitar que você tenha que levantar e buscar água, levantar e buscar fazer outra coisa, porque quando você faz isso, o teu cérebro, ele perde a concentração, ele perde o foco e você sai do momento presente que você está estudando. E aí até você voltar ao foco, você demora um pouco e aí acaba que você perdendo o tal do fio da meada, né? O sexto ponto que eu estava falando agora das distrações. Então, se ele tem que estudar online, precisa de celular? Se não precisa, não tenha celular junto. Desativa os barulhinhos do celular. Desliga a TV ou baixa o máximo do volume possível. Evita redes sociais, evita tudo, porque aí eles não caem na tentação, porque aí esse é o perigo, né? No ano passado o Gustavo caía muito na tentação, tava ali, a aula tava chata, né? Como ele tava usando o celular, a aula tava chata, e aí ele ia jogar joguinho, e aí ele voltava pra aula e jogava mais um pouquinho, ele voltava pra aula, jogava mais um pouquinho. Então, o que a gente está ensinando para o cérebro? Que estudar não é tudo aquilo que dá para burlar, né? Então, vamos ensinar corretamente, né? A esse cérebro a entender essa questão da concentração, sem distrações por perto, certo? O sétimo item é cuidar do corpo. Como toda mudança que a gente vai fazer, ela gasta muita energia do corpo, energia do cérebro, porque aí os alertas, né, ela tá mudando, ela tá mexendo, né, alguma coisa não tá legal, e aí entra todo mundo em pânico, né, imagina lá dentro do cérebro aqueles bonequinhos, entram tudo em pânico, e como é que vai ser? E aí quando você faz alguma atividade física, ou um alongamento, ou uma meditação, uma respiração, auxilia, né? Esse povinho ficar mais tranquilo, né? Evitar a ansiedade. E também, se puder, cuidar da alimentação. A alimentação é muito legal, porque alimentos corretos, saudáveis, adequados a cada momento, ajudam também na questão de manter adrenalina, de manter ansiedade, de manter foco. Tudo isso colabora, né? Vai estudar mais em determinado tempo, tem que ter pausa, né? Toda essa questão eu já vou comentar também, né? O oitavo ponto é sobre as pausas, né? Que eu tava começando a falar. Você precisa cuidar o tempo que você consegue se concentrar. Eu consigo até 1 hora, fincadinho ali, né? Depois disso, daí o corpo já dói, daí eu já tenho que me esticar, daí já me dá sede, já me dá fome,
E aí eu saio, vou fazer alguma coisa e como, né, faço um lanchinho para distrair, né, alongar um pouco, volto e estudo mais 1 hora. Criança não é tudo isso. Criança, se eu não me engano, dependendo da idade, é meia hora. Então estabelece uma rotina onde a cada meia hora ele vai ter que levantar, vai se alongar, ou vai fazer um exercício, ou vai mudar de disciplina. Estuda meia hora uma disciplina, outra meia hora outra disciplina, para que esse cérebro sempre esteja em alto rendimento, né? Porque quando você fica muito tempo na mesma coisa, dali a pouco você não rende mais, você nem tá prestando atenção no que você tá fazendo, né? Então essas pausas, esses alongamentos são muito importantes. O 9º ponto que eu coloquei assim, que foi bem legal, foi se utilizar de vários métodos de estudo. Então, o que eu vou ensinar para o meu filho esse ano? Fazer mapa mental, que para mim foi muito gostoso aprender a fazer mapa mental. Eu vou ensinar ele usar o mapa mental para estudar, fazer tópicos, pintar o caderno e fazer resumo. Então usar várias técnicas e ver qual que ele se adapta melhor, ou ele faz uma vez cada técnica para ver qual que se adapta mais e ele consegue melhor captar essa disciplina, né? E aí um método bem bacana é do Pomodoro, né? Cada 25 minutos você descansa 5. Daí você consegue estudar bem legal. O 10º ponto que eu quero falar é sobre você ter um tempo para fazer uma revisão. Porque 50% das coisas que a gente vê, a gente não absorve. A gente não lembra, a gente não guarda. Quer dizer, a gente guarda, mas a gente não consegue acessar, porque é muita informação em volta do nosso cérebro, né? De tudo que tem à nossa volta, a gente consegue captar 7 informações. Se você vai observar algo que está do seu lado, que você não tinha se dado conta, alguma outra coisa vai cair fora do foco. E por isso que é importante, então, fazer essas revisões, né? Reler um resumo que você fez, um mapa mental que você fez, reler a disciplina, olhar o caderno novamente. Nesse momento eu acho bem importante, não só a mãe, mas a mãe ou o pai também, né? Porque não é só a mãe a responsável, mas como a gente tá falando aqui de mulheres líderes empreendedoras, eu entendo que nós vamos fazer a nossa parte, né? Nesse momento é o tempo de sentar. Sabe aqueles 30 minutinhos? A Cris não absorve nem 2. Ai, Cris, claro que absorve. Você, ó, tá de olho em tudo e sempre bem afiadinha, viu? Ó, como é que é aquele zoinho assim, ó, tô de olhinho. E nesse momento é o momento sabe aqueles 30 minutos de sentar com o filho por dia? Senta 30 minutinhos com ele. E aí, filho, como é que foi teu estudo hoje? O que você aprendeu de novo? O que foi de legal na sua aula? O que a professora falou de bacana? Teve alguma participação de algum colega, ou sua? O que foi de engraçado? O que foi de mais difícil? E fazer essa troca. Porque aí ele tem que raciocinar o que foi difícil hoje na aula. Não foi, eu não tinha nem me dado conta de que tal questão foi difícil para mim e eu não tinha me flagrado disso, né? Ou o que ele mais gostou de aprender naquele dia, o que foi mais legal, o que foi mais gostoso. Então é um momento de trocas que mãe e filho vão ter, né? E o 11º ponto
parece algo não tão amoroso falar de metas, falar de objetivos quando a gente fala de estudo com os filhos. Mas eu acho que aqui a gente às vezes comete muitas enganos, né? Para não falar erros, muitos enganos. Então, uma coisa que eu acredito ser bem importante, não só cobrar. Qual que é a média da escola? A média é 6. Então, se a criatura tirar 6,5, ela passa de ano, não é? E o que nós cobramos deles? 8, 9. Como que tu não tirou 10 aqui? Como que se baixou sua nota aqui? Ele não está estudando a mesma coisa, né? Ele está estudando coisas diferentes, cada vez mais complicadas para eles, né? E a gente tem que tomar cuidado de não cobrar, fazer uma exigência muito alta em cima da criança, né? Botar uma régua muito acima, porque aí depois a criança vai sofrer na sua fase adulta, né? Quem de vocês não tem essa coisa do perfeccionismo? Ah, mas se não for o top das galáxias, eu não vou fazer. Ah, se não for nota 10, eu não vou fazer. Ah, se não for, né? E isso vem da cobrança exagerada dos nossos pais ou de quem nos cobrou estudo, né? Então, muito cuidado nessas métricas de estudo. Você tem que saber o potencial e a capacidade da criança. Então, e aí, claro, por que você tirou uma nota mais baixa? Você não estava afim? Você não gostou do professor? Por entender os motivos deles. E aí depois você ajudar. Então, vamos criar uma estratégia para melhorar essa nota, né? Então, eu sempre quando criança, eu lembro que a minha estratégia era tirar 9, 10 até o segundo, terceiro bimestre. Para no quarto poder estar ali, ó, poder tirar uma nota 7, porque a média era 7, né? Então, ajudar ele a entender essas estratégias e criar essas estratégias porque ele vai levar isso depois para sua vida profissional, tá? Então, como que tu vai fazer ele entender por que é importante estudar? Por que tem que estudar? Por que eu tenho que tirar nota 8? Por que eu tenho que tirar nota 7? Sei lá, a nota que vocês forem combinar com ele, né? Porque a média também você vai combinar com ele. Filho, que média que nós vamos estudar para ser? Tu quer ser média 8? Tu quer ser média 7? Tu quer ser... Como é que tu quer? Então, como eu sei que o meu filho ele é muito competitivo, se ele for... se ele não for um dos melhores da turma, ele se frustra e se desmotiva. Então, ele tem que estar sempre naquela ânsia, né? O Pia joga futebol, então ele sempre quer ganhar, né? Ele é muito estrategista. Jogo de xadrez ou aquele batalha naval. Gente, ele cria umas estratégias que é difícil ganhar dele, viu? Tu também fazia isso, Cris? Toca aqui. Viu como a gente é estrategista? Mulheres são estrategistas, aproveitem isso. Eu sempre falo, agora mudando de assunto um pouquinho, eu sempre falo que aqui no Rio Grande do Sul teve a Revolução Farroupilha. Foram 10 anos onde morreram, 10 mil homens, porque eram os homens que iam para a guerra e sobraram as mulheres. Hoje, sei lá quantos anos depois disso, as mulheres começaram a usar estratégia e começaram a sair mundo afora. Hoje, todo mundo ou é filho, ou é neto, ou é gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, e no Brasil inteiro, onde você cutuca, tem alguém que é parente ou que é gaúcho. Mundo afora.
E aí, ó como a mulherada estrategista, o dia que a gente inventar uma revolução, a gente levanta nossas bandeirinhas aí, já, ó, dominamos o mundo, né? As mulheres gaúchas dominaram o mundo, enquanto isso os homens foram com facão e arma e só morreram, né? E nós, estamos aqui, lindos e maravilhosos. Eu brinco com isso, né? Pra tirar sarro dos homens, né? Pra mostrar, assim, que violência e briga e guerra não leva a nada, tá? Oi, Vani! Seja bem-vinda, gatíssima! E aí, então, fazer a criaturinha entender por que estudar. A Carla também, bem-vinda! Ai, a Carla foi uma pessoa, assim... Sinto muita saudade sua, viu, Carla? Nossa, nossos bate-papo de segunda-feira eram muito bons. E aí, fazer eles entenderem, né? Por que eu vou querer tirar aquela média? Por que eu vou estudar? Por que eu vou levar isso adiante? E então ele tem que ter um motivo importante para ele querer estudar. Pede para ele escrever esse motivo. Por que eu vou estudar? Por que eu quero tirar nota boa? Por que eu quero passar esse ano bem de média? Para ele detalhar esse motivo, né? Fazer esse motivo se tornar concreto, colocar como que vai ser, fazer ele imaginar o final do ano, como que vai ser quando você passou, quando você não precisou pegar recuperação, que você não precisou estudar mais, ficar naquela neura de fazer trabalho extra, como que foi, como que você vai estar, você com os pais, com os colegas, com os amigos, quem vai estar tudo junto com você nesse momento, fazer ele imaginar o quão gostoso vai ser ele atingir esse motivo relevante. Estabelecer etapas que ele precisa cumprir. Isso já é mais fácil, né? Porque as escolas têm bimestres ou trimestres, então ele tem as etapas dos trabalhos, as etapas dos testes, as etapas das provas e prova final, né? Então, isso já vem meio pronto das escolas, então você só ajuda ele a entender isso, essa logística e monitorar, né? E aí ter metas diárias. Qual que é a meta diária? Né? Por exemplo, nós fizemos aqui em casa, nossa meta é que nenhuma atividade, nenhum tema dorme pro dia seguinte. Então, ele teve aula hoje, então amanhã de manhã ele vai fazer atividade e ela não pode dormir para o outro dia. Né? Entenderam alguma coisa? Hoje pela manhã ele teve que fazer português, um exemplo. Ele não fez, ele deixou para amanhã. Essa já não é a meta do dia dele. Então, a meta do dia é não deixar ir para o dia seguinte uma atividade, é resolver já. Não pendurar, não postergar, não procrastinar, né? Então, estabeleça metas do dia com eles, né? E comemorar. Opa, atingiu a meta da semana, que era não deixar nenhuma todos os dias. Uhul, comemore e vibre com a criança. Conseguiu entregar os trabalhos, as provas, os testes todos e tirou a média que ele queria, acima de 8, tirou 8.1. Tá valendo, uhul, vibra, né? Tirou 8.9 e depois tirou 8.5. Foi acima de 8, continua vibrando, continua comemorando. Então, cada pequena vitória que o nosso filho tem, nós temos que comemorar com eles, porque a gente já aprendeu que quando a gente comemora, libera, né, enzimas, e essa adrenalina da comemoração vicia o nosso cérebro. E aí ele diz, nossa, eu quero mais, eu vou continuar seguindo o plano, eu vou continuar estudando todo dia, eu vou continuar fazendo a minha parte para eu poder comemorar de novo. E aí você pode comemorar a cada bimestre, a cada semestre, enfim, você estabelece
os tempos de comemoração. Você pode comemorar saindo para tomar um sorvete, você pode comemorar, sei lá, indo para um parque, indo para um cinema, quando puder, né? Quando puder. Faz um cinema em casa, com pipoca no sofá, fecha tudo, escuro. As crianças aqui em casa amam fazer isso, né? Então, o dia que elas me deixam trabalhar sossegada, fazer minha live, depois tem cinema com pipoca e tudo mais. Então, elas, ficam bem quietinhas para nós ter pipoca depois. E aí a gente faz pipoca com melado, que é doce. A gente faz pipoca com salgadinha e assim a gente curte o restinho da tarde. E aí tirar essa neura, né? Então, pontos que eu considero muito importantes. Nós como mães líderes dessa turma na nossa casa. Não cobrança exagerada, evita isso. Ensina, mostra como que faz e deixa fazer. Oi, Rolinda! Ah, a Lisete também entrou, seja bem-vinda. Ah, Lisete, saudadona da Lisete. A Lisete, nós éramos parceiras, né? De falar sobre filhos, estudos, essas coisas todas aí. Me ajudou bastante a clarear muita coisa. E a Roma, sobrinha amada, né, Roma? Pipoca com melado. Pensa na coisa boa. Receita capaz, tu faz a pipoca e daí tu pega um pouco de melado, põe numa panela, mistura. Eliane também é culinária. Deixa esquentar no fogo até começar a borbulhar e ficar mais escurinho assim. E aí você derrama por cima, deixa esfriar. Não, tem coisa melhor. Tem coisa melhor, mas pipoca com melado, bem engordante. Tá? Para quem tá com problemas com dietas, evita pipoca com melado. Uma prima minha dizia assim, que tinha que comer só 3 de cada vez, tá? Pra não engordar. Bem doidinha ela. Era loira. Ela era loira. Era loira. Tá, voltando aqui, né? Mudando. E aí, então assim, evita cobrança exagerada sobre a criança, evita ficar o tempo inteiro junto com ele, porque aí ele ou ela, né, tô dizendo a criança, porque aí você cria uma síndrome daquela dependência da mãe tá sempre junto, porque ele tem que aprender que se ele não estudar ele vai reprovar. E gente, é difícil, né, pensar em deixar eles reprovarem, né? Deixar eles resolverem algum perrengue com a professora, no sentido assim, não entregou o trabalho em dia, vai lá conversar com a professora. Vai lá falar com ele. Mas aqui, escreve tal coisa, dessa forma, conversa assim com o professor. Mostra, a gente tem que ensinar eles a fazer, a falar 1, 2 vezes, 3 vezes. Depois eles têm que fazer sozinho, né? E então os extremos, né? Cuidar demais, cuidar de menos, tentar botar isso, balancear. Que mais outra coisa que eu cuidei muito? Nós como líderes, mães líderes, se policiar no sentido, eu tenho que tirar essa meia hora por dia para sentar com ele. E aí, filho, como é que foi? Como é que tá? Monitorar ele. Tu teve dificuldade na sua rotina? Agora, nos primeiros 66 dias, né? Porque as aulas vão começar, alguns já começaram, outros vão começar agora essa semana. Aqui no Rio Grande do Sul ainda tá meio que vai ser uma parte presencial, uma parte em casa. Então, nós temos que ajudar muito, porque se a gente fica perdido, imagina eles, né? A rotina para eles, enquanto ainda não estabeleceu esse roteiro, gera muita ansiedade. E então, evita cobrança exagerada, evita fazer por eles, dá a estrutura, orienta, pede para eles falar o que eles estão pensando, porque eles já pensam, eles são muito espertinhos. E aí quando você combina, esse é um ponto
como diz hoje de manhã, né, Cris, o Pablo, pega essa chave. Quando você combina junto com ele todos esses 11 processos que eu comentei de montar essa rotina de estudo, quando você senta junto com ele para fazer, você só chega assim, diz, filho, você não cumpriu a sua parte do combinado. Olha aqui, ó, teu combinado é 10 horas você sentar e estudar. E você está fazendo o quê? Você me disse que 10 horas você ia estudar. Então, assim, você tem a faca e o queijo na mão e aí você pode cobrar isso deles tranquilamente. Mãe, tu não vai me dar o celular hoje? Não, filho, porque você não cumpriu a sua parte do combinado que era tal situação, né? Você tem a faca e o queijo na mão, não é você que tá dando ordem. Vocês fizeram juntos, vocês combinaram juntos. E ele tá se traindo. Pega esse código, adorei isso, pega esse código. Então, assim, ele que se comprometeu, não é comigo, ele se comprometeu com ele mesmo. A criança se comprometeu com ela mesma. Então, claro que nos primeiros semanas, em primeiro mês... Oi, Ju! Seja bem-vinda também. Adoro quando vocês abanam pra mim. Então, façam os combinados. E bota esses combinados no papel. E se não tem onde pendurar, põe na parede, cola com fita dupla face, né? Porque eles têm que entender que o combinado é com eles. Não é comigo. Não sou eu que vou coordenar, que vou comandar. Não é pra mim. É pra ele. Porque é ele que vai crescer. É ele que vai ser profissional. É ele que vai cuidar da vida dele, né? Eu tô aqui. Quando ele precisar de colinho, eu tô aqui, né? Quando quiser um abraço, eu tô aqui. Quando quiser chorar as pitangas, eu tô aqui. Mas a gente tem que ensinar eles a como que faz. Qual que é o melhor caminho? E aí deixar eles ir. Junto faz acordos com eles, né? E é a melhor coisa que dá. Porque quando a gente diz o que eles têm que fazer, não funciona, né? Que combinado não é só comida japonesa. Bem isso. Soborô de ontem. Qual que é o outro lá que a gente brinca aqui em casa? Mas até pra vocês terem uma ideia, a Heloísa vai fazer 5 anos agora sábado, né? E aí tem combinados que a gente faz com ela que eu só... E o que nós... Foi você que combinou comigo. E aí ela dá aquela travadinha assim, tipo... Ai, que saco! Eu que falei que eu ia fazer. Tu demorou pra entender, Ju? Porque quando a gente não faz isso, a gente não dá liberdade, a gente engessa, né, os nossos filhos, né? Mandar e obedecer era num tempo que os pais não sabiam lidar também direito com tudo isso. E aí era a forma com que eles aprenderam a ser pais, né? Eles não tinham aonde buscar informação, eles não tinham... internet, eles não tinham programas, eles não tinham acesso aos professores e hoje em dia a gente tem como ter esse conhecimento todo e buscar orientação e buscar conhecimento e buscar melhorar, mesmo porque os filhos já nascem, né? Esse dia nós estávamos conversando, antigamente a criança levava uma semana para abrir o olho, hoje ela já nasce, só falta nascer falando a criatura. E aí de ver a Heloísa, esse dia ela, mãe, o meu tablet tá travando. Falei, tá travando? Por quê? Vamos ver, ela tinha mais de 50 joguinhos. Falei, da onde esses jogos? Eu baixei. Como que você baixou? Ela mostrou pra mim como que ela baixava os joguinhos. Simples, ó, clica aqui, eu gostei do joguinho, baixar joguinho, bota joguinho. Eles têm muita informação. E se a gente não pensar diferente, não agir diferente, de forma mais consciente, de forma mais
cuidadosa, a gente vai perder para essa criançada. Onde você viu a gente perder para essa criançada? Não pode, né? A gente tem que continuar com aquele ditado: quando vocês veem com a farinha, eu já tô com o pão pronto. Então a gente tem que estar bem mais espertinho que eles, né? Por isso que a gente tem que estar junto com eles, para saber as melhores desculpas que eles dão, para saber aonde que são os meios deles escaparem, né? Fazer os combinados com eles, né? Aproveitar que a gente tem essa gama toda de profissionais, se apoiar com os professores. Isso também é uma dica que essa minha essa pedagoga me passou, né? É quando os pais estão juntos com os filhos e estão juntos com os professores e pedagogos, você consegue fazer milagres, porque aí todo mundo fala na mesma sintonia, né? Um apoia o outro, um constrói com o outro, né? Isso aí, pensar, né, no nível que a gente quer estar, né? Que nível a gente quer estar. Nível? Nível. O nível, a minha filha vai fazer 5 anos agora sábado. Ela tá toda planejando o aniversarinho dela, né? Coisa mais linda. Vai pra aula, vai pro pré, né? E aí, então, era isso, pessoal. Queridas, lindas, maravilhosas, tá? Já me estendi até mais do que devia. Nós falamos hoje, então, um pouquinho sobre rotinas de estudo, como organizar uma rotina, entendendo que nós somos líderes. Nós, mulheres, somos líderes da nossa casa, líderes dos nossos filhos, do nosso povinho, da nossa turminha aqui de casa. E aí, em cima disso, a gente tomar posse disso e ser líder, né? Não ser chefe. Porque o chefe é aquele que nós estávamos falando agora há pouco, aquele que manda, né? Aquele que manda. E nós estamos líderes, mães empreendedoras, líderes. Porque quando nossa casa vai bem, o nosso negócio vai bem, porque casa e negócio para nós é uma coisa só, né? A gente não consegue separar isso, né? Ai, tu gosta das minhas lives? Ai, que bom, Ju. Que bom saber disso. Você também, Ju, as tuas lives são bem espetaculares, viu? Uau, fiquei amando as últimas que você fez, né? Líderes com liderança. Bem isso. Queremos, acho que a gente sofre muito, né? Pensar que legado que eu vou deixar, qual que é o meu propósito, mas começa por aí, né? A gente começa pensando perto da gente. O que eu quero fazer com os meus filhos? Que tipo de gente que eu tô criando? Que tipo de profissional que eu tô criando na minha casa? Que tipo de homem que eu tô criando? Que tipo de mulher que eu tô criando? Eu quero que minha nora reclame do marido dela, que vai ser que é o meu filho. Eu quero que meu genro reclame da esposa, ou que ele elogie, que ele enalteça, que eles abençoem um ao outro, né? Então, quando isso me veio claro, eu entendi a minha função de mãe, líder, empreendedora, e como isso é importante, né? Então eu tenho que fazer o meu papel para que lá no futuro, quando eles tiverem seus 20, 30, 41, eles possam, as pessoas possam dizer: cara, olha que trabalho bonito que a Eliane fez, né? Claro que isso não é tudo sozinha, né? Meu marido e eu, a gente anda numa sintonia muito linda. Então, filhos são de 2, né? Um sozinho não faz filhos. E aí, é por aí, né? Nossa, agora tô filosofando. Tu gostou do meu I de mulher? Eu fiquei com uma inveja. Como é que é aquela inveja que a Cris falou, que é olhar para dentro de si? Aquela inveja de estar com as meninas fotografando o lançamento da nova coleção da I de mulher. Queria ter estado aí, porque provavelmente foi em momentos assim, lindos.
A gente precisa criar filhos adultos incríveis, bem isso, né? E é o que eu pretendo, Cris. É o que eu pretendo. Porque é esse o legado, né? É a semente. Uma árvore a gente planta, alguém corta. Eu já plantei uma árvore, né? Já tenho 2 filhos. Ou quem sabe escrever um livro ainda. Né? Beijos, meninas. Obrigado por estarem aí comigo. Conto com vocês terça-feira que vem. Eu ainda não decidi, mas o melhor horário seria 2 horas da tarde. Onde a gente já organizou a filharada para escola. Que alegria. É triste falar isso, né? Mas eu tô contente que eles vão pra escola, que eles vão ver gente da idade deles, crianças da mesma idade, vão se enturmar com turma que vão falar mesmo papo, né? Vão falar as mesmas linguagens, os mesmos gírias, né? E isso é bom, né? A gente gosta de estar com a nossa turma, então é bom que eles vão estar com a turma deles e nós vamos poder estar mais tranquilas aqui. Eu vou perder minhas tardes com pipoca, né? Mas tudo bem, a gente inventa a noite da pipoca. Beijos, beijos, beijos. Amo vocês. Amo vocês. Incrível, né? Mas é isso. Ó, pra vocês. Tchau, gente. Até terça-feira que vem. Beijo no coração.